O senhor cogita uma reunião com o presidente Lula para tentar resolver essa situação, o prefeito Abílio? Ele não ajudou nem o Rio Grande do Sul durante uma tragédia, vai ajudar a gente aqui? Não tem nem o que falar com ele. Cuiabá, eu estou aqui para te agradecer por ter tirado este homem do Congresso e ter colocado aí na prefeitura. Olha o que vocês acabaram de ver. Um prefeito que, por conta de uma guerrinha política, como se fosse torcida de futebol, ele simplesmente ofende o governo federal, que poderia auxiliar, ele ofende, trazendo transtorno para quem? Para vocês. Vão no Google, não precisa nem no site da transparência, vai no Google e pesquisa o que o governo Lula, o governo federal, fez pelo Rio Grande do Sul. E aí tirem suas próprias conclusões. Mas para não dar moral para o presidente, ele prefere fazer isso que vocês acabaram de ver. Isso é o que dá, votar em indivíduos que colocam a ideologia mofada na frente dos interesses da população. Quando tudo começar a piorar, ainda vão dizer que a culpa da cidade está um caos é do Lula, e não do prefeito bolsonarista que eles votaram. Mudando de assunto, os bolsonaristas estão comemorando que o Trump finalmente convidou o Bolsonaro para a festa da posse. Pois é, nem para a posse foi convidado. Foi apenas para a festa, mas mesmo assim estão comemorando. Porém, eles esqueceram de combinar com o Xandão, que muito dificilmente deixará ele viajar e fugir do país. Será que Alexandre de Moraes vai ceder o passaporte para ele? Eu acredito que é meio difícil. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido por determinação de Moraes no âmbito da Operação Tempus Veritatis, que apura a existência de uma trama golpista no ato do escalão do governo do ex-presidente. Então só por aí ele não vai receber de volta o passaporte, acredito eu, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a STF, confirmou em outubro, né, do ano passado, então por isso que será meio difícil ele receber, né? A decisão, né, então veja só, né, Moraes entendeu que as investigações da Polícia Federal estão em curso e não há justificativa para a reforma da decisão que impede Bolsonaro de deixar o país. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, além de Moraes. O julgamento ocorreu de forma virtual. Nessa modalidade, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. Então veja só, né? O Bolsonaro pediu o passaporte, mas Alexandre de Moraes, né, nega o pedido para ele, né? Segundo foi o que eu entendi aqui, né? É exatamente isso. Não existe nada que justificaria uma mudança das decisões já proferidas pelo Xandão e pela própria primeira turma do STF em relação ao passaporte dele. Mudando de assunto, vejamos a fala do Lula sobre as últimas decisões do Zuckerberg e de antigas ameaças vindas do Elon Musk contra a democracia e soberania brasileira. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro. 8 de janeiro, 2 anos da tentativa de golpe de Estado. Não achem que os golpistas que invadiram e destruíram os prédios dos três poderes eram coitadinhos que não sabiam o que faziam, que merecem anistia. Não, não. Eles faziam parte de um plano maior elaborado por Jair Bolsonaro e milicos ligados ao ladrão de joias. É bem possível que uma parte entrou na aventura sem saber as tramas ocultas planejadas pela cúpula golpista.
foram manipulados, acreditaram em mentiras, mas muitos sabiam sim o que estavam fazendo e recebiam ordens e orientações de cima, eram financiados por empresários e gente do agronegócio. A invasão de Brasília era para ser o estopim do golpe de Estado, mas felizmente as Forças Armadas não se dispuseram a embarcar nesse crime contra a democracia brasileira. E se não fossem as investigações da polícia, nunca saberíamos que os bolsonaristas golpistas tramaram o golpe, tramaram e tentaram executar e assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Já haviam redigido o documento decretando o golpe de Estado e o comandante da Marinha até topou dar o golpe, e que Bolsonaro estava muito envolvido em tudo isso. Até agora, mais de 2.000 pessoas foram investigadas. O STF condenou 371 pessoas e 527 admitiram a culpa e negociaram as penas. Agora que tudo está muito claro e minuciosamente investigado, resta julgar e prender todos os demais golpistas, do peixe pequeno aos tubarões, dos vândalos aos financiadores e cabeças da trama. Sem anistia golpista, todos na cadeia, especialmente Bolsonaro e cupinchas. Para finalizar o vídeo, vamos falar de extrema-direita. A extrema-direita falhou em dar um golpe no Brasil. Porém, ela ganhou o comando do país mais poderoso do mundo, e agora ela quer dar golpe até em países que até ontem eram seus aliados. Vocês reagiram a uma série de declarações polêmicas de Donald Trump sobre ampliar o território dos Estados Unidos. Trump vai tomar posse daqui a 12 dias. Cecília Malan de volta. Cecília, hoje cedo, a França falou em nome da União Europeia. O ministro do Exterior francês, Mariana, alertou Donald Trump contra ameaças às fronteiras soberanas da União Europeia. Disse que o bloco não vai tolerar e que estamos vendo o retorno da lei do mais forte. A declaração veio horas depois que o presidente eleito dos Estados Unidos se recusou a descartar uma ação militar para assumir o controle da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, que é integrante da União Europeia e da OTAN. Autoridades da Groenlândia e a primeira-ministra da Dinamarca repetiram que a ilha não está à venda. O rei da Dinamarca e o líder da Groenlândia vão se encontrar para discutir essa polêmica. Trump também afirmou que o Canadá já é praticamente um estado americano e que poderá usar a força econômica para fazer uma fusão entre os dois países. Ele ainda postou um mapa em que o Canadá aparece legendado como os Estados Unidos e outro em que o país é preenchido com a bandeira norte-americana. Tanto o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que renunciou essa semana, mas permanece no cargo, quanto seu provável sucessor, responderam que o Canadá jamais fará parte dos Estados Unidos. Nesse mesmo discurso, Trump propôs mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que segundo ele é mais bonito, e também voltou a sugerir que os Estados Unidos poderiam tomar o canal do Panamá.